Ok, página 44, estamos nesse capítulo maravilhoso, capítulo 8, e na segunda parte, que é de versículos 12 a 25. E vocês vão ver que o título dessa segunda parte diz a adoção, a herança e a esperança no Espírito. O foco de capítulo 8 é andar no Espírito. O que realmente nos dá força ou poder para a nossa santificação, mostrando que a base da vida cristã não é memorizar e obedecer os mandamentos da lei, não é operar no poder do Espírito Santo. E assim você cumpre a justiça da lei, algo que a gente viu na primeira parte de capítulo 8, versículos 1 a 11. Mas agora nós vamos começar com a leitura da segunda parte, versículos 12 a 25, e o irmão Afonso vai ler versículos de 12 a 18, o irmão Elias 19 a 25. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito, mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus. E co-herdeiros, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as atribuições desse tempo presente não são para se comparar com a glória em que não há se revelado. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme, e esta juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas também nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperar. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Muito bem, muito bem. Agora, eu quero que a gente compreende logo aqui como a nossa salvação nos deu um novo relacionamento com Deus. Isso é algo que ele tinha enfatizado em capítulo 5 de Romanos. Agora ele enfatiza novamente, mas de uma forma mais ampla aqui, considerando a nossa adoção. Agora, quando você presta muito bem atenção em Romanos e outros livros, você vê, como Jesus disse em João 8, por exemplo, que quem comete pecado é servo do pecado. Ser servo na Bíblia não é somente tentar fazer algo que alguém quer. Ser servo é a ideia de ser escravo. É muito difícil, muito trabalho. E existe um certo tipo de, vou usar a palavra pavor, porque você serve e você recebe o suficiente para continuar, mas se você errar, o seu mestre pode ir atrás de você e você pode sofrer dano por causa disso. Ou, se ele quiser, ele pode rejeitar você. E o pecado é exatamente desse jeito, é ruim para nós, traz só a morte. E a Bíblia diz,
ainda que nós sejamos os servos de Deus, Ele nos recebe como filhos. Isso é muito lindo, porque você vê como você deve servir a Ele, mas Ele não trata você como qualquer escravo. Na verdade, você pode ir para Ele agora que você é salvo e chama Ele de Abba. Abba Pai, a Bíblia diz aqui. Essa palavra Abba é igual no português quando uma criança fala papai, né? Uma coisa de carinho, né? Quando você ouve, por exemplo, em inglês, não é português, né? Em inglês, meus filhos falavam daddy em vez de dad. Dad é pai, né? E daddy é papai. E ouvindo os meus filhos falando para mim em tempos antigos, né? Porque agora cresceram, né? Mas em tempos antigos, falando para mim, daddy, daddy, daddy. Oh, tão gostoso ouvir isso, né? Você ouve a criança confiando em você e faz qualquer pergunta. Meus filhos falam para mim, pai, quando a gente era pequeno, a gente acreditava que o senhor não pecava, o senhor não tinha pecado, né? E agora eles sabem que eu sou pecador também, né? Mas na época não, né? E era muito gostoso ter essa confiança, essa inocência, essa sinceridade. E aqui a Bíblia diz que nós somos adotados. Vamos ver isso aqui. Vocês vão ver na apostila, página 44, que tem adoção pelo Espírito, versículos 12 a 16, herança pelo Espírito, versículo 17, e a esperança no Espírito, versículos 18 a 25. Então, essas 3 sessões de parte 2, nós vamos ver nessa aula, Deus permitindo. Vamos ver primeiro essa adoção pelo Espírito, versículos 12 a 16, tá bom? Versículo 12. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Isso quer dizer que a carne só traz a morte para nós. Nada legal para nós. Nós não devemos a carne. Você não precisa andar no pecado. Você não precisa pecar. Você não deve nada para o pecado. Para a carne que nos leva ao pecado. Nada. Então ele fala, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Agora, eu sei que eu sou devedor a Deus, Ele me deu a salvação. Eu devo ser servo, escravo. Ele manda, eu obedeço. E se Ele falar para mim, João, pule no ar, eu falo, e até que altura, Deus? Porque eu devo a Ele. Por causa da minha salvação. Amém. Mas versículo 3 e adiante, vamos ver aqui, versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Agora, antes de eu falar sobre essa ideia do nosso relacionamento com Deus, sendo adotados, ele fala aqui, a pessoa que vive segundo a carne vai morrer, né? E lembra, a palavra morte ou morrer, pela a ideia de polissemia, pode ter vários significados. E aqui é verdade, você é salvo, você não é condenado, ele já estabeleceu isso. Mas se você pecar, isso vai ser abençoado por Deus? Não. Ele vai gostar? Não. Isso vai ajudar seu relacionamento com Ele? Não. Isso, seu pecado como crente pode prejudicar seu casamento, sua família, seu emprego e outras coisas? Com certeza. Então, a morte, sim, até para o crente, que peca. Mas, se pelo Espírito, note aqui, mortificardes as obras do corpo, vivereis. Essa parte é interessante também. É para eu, como crente, no poder do Espírito, mortificar ou matar as obras do Espírito. Deixe-me tentar explicar o que isso quer dizer, né? Eu acordo e meu corpo fala. Você não precisa orar hoje não, né? Ler sua palavra, a Bíblia, a palavra de Deus. Não, você pode ficar aqui e passa o dia aqui, né? Não faz essas coisas. Meu corpo não quer ler a Bíblia. Minha carne não quer orar.
Não. Mas eu vou mortificar a minha carne. Eu vou, não. Eu vou orar. Eu vou ler a Bíblia. Eu vou procurar obedecer a Deus. Eu estou mortificando. E é uma coisa diária, todo dia. Toda hora. Você tem que... eu acho que eu não quero ir na igreja hoje. Eu vou mortificar as obras da minha carne. Eu vou na igreja. Eu vou. Né? Eu quero xingar aquele cara. Eu vou mortificar as obras da carne. Eu não vou xingar. Né? É uma luta. Ele fala isso. Então, ele está deixando bem claro, tem essas duas naturezas. A natureza da carne, a natureza do espírito. E eu vou matar ou mortificar as obras do corpo. E daí eu ando no Espírito, isso dá alegria e paz. Eu me lembro, depois de Deus me santificar bastante, eu voltei a ver um amigo meu. E ele me conhecia antes, ok? E eu falando sobre Deus e a salvação e como Deus é bom e tudo. E ele estava estudando para ser missionário. Na verdade, ele era filho de missionário. E ele estava escutando, ele ficou assim de boca aberta, me ouvindo, né, falando sobre Deus, a salvação e tudo. Ele falou, você é tão diferente, né? E eu expliquei, mas Deus fez uma obra na minha vida. O Espírito Santo está operando em mim. Eu não quero ser aquele rebelde que eu era. Algo mudou, né? Eu achei bem lindo quando ele falou isso, eu gostei de ouvir. E é porque Deus, pelo Espírito, me ajudou a mortificar as obras do corpo. Versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Em outras palavras, se eu estou ouvindo a voz do Espírito Santo e ele está me guiando, é uma evidência da minha salvação. É uma coisa que dá a certeza da minha salvação. Eu não sei quantas pessoas aqui no Ouro Preto, eu falo sobre a certeza da salvação, e a pessoa fala, você não pode ter certeza da sua salvação? Mas ele fala aqui, se o Espírito Santo está me guiando, eu sou filho de Deus. Que certeza é essa? É uma certeza absoluta e maravilhosa. Então eu tenho isso em mim. E se você está percebendo, testemunhando essa obra do Espírito Santo em você, é uma evidência que você também é filho de Deus. Deus não é contra dar certeza da salvação, Ele quer dar para nós a certeza da salvação. Vocês lembram do malfeitor na cruz? Ele estava ao lado de Jesus, um pecador. Ele falou para Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Vocês lembram disso? E Jesus não diz para ele, cara, eu não vou falar nada contigo, você é pecador demais, né? Não, ele falou, hoje tu estarás comigo no paraíso. O que ele deu para ele? Ele deu para ele a certeza da salvação. Hoje, quando você morrer nessa cruz, e eu também, nós dois vamos estar na presença de Deus, né? E claro, Jesus é Deus, mas é Trindade. E ele foi. E a gente entende que Jesus é em todos os lugares ao mesmo tempo, o corpo de Cristo ressuscitou depois, mas ele já estava na presença de Deus. Inclusive, vocês devem ler João 3 sobre esse ponto, como Jesus estava na terra e no céu ao mesmo tempo. Há um versículo em João 3 que é muito interessante nesse sentido e não tem nada a ver com essa parte, então vamos continuar aqui agora, tá bom? Versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estar em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Olha, versículo 15 é uma maravilha. Você vê aqui, você era escravo do pecado. E como escravo, você tinha um certo pavor de condenação, de ser rejeitado por Deus. Mas entrou o Espírito Santo de Deus, ele não é um espírito de escravidão, para você novamente ter temor. Será que eu vou para o céu? Será que eu sou salvo? Eu não sei se eu sou condenado. Eu ainda tenho esse pecado na minha vida, esse problema na minha vida. Ele fala, não é assim. Agora você recebeu o espírito de adoção de filhos.
agora você é filho de Deus, e agora quando você clama a Deus, você não fala, oh grande juiz que julga os pecadores, você fala para ele, Abba, Pai. Não é lindo isso? E nesse momento, você pode ser uma pessoa salva e ter algum pecado na sua vida. E você pode ir para ele e falar para ele, Pai, é pecado, eu confesso esse pecado. Eu peço o seu perdão. Eu me arrependo. Ele não rejeita você. Ele não fala, você deve ter medo de mim, eu posso mandar um relâmpago na sua cabeça. Ele não fala assim. Você fala, Pai, né? Uma coisa gostosa. Eu que me lembro de algumas vezes, né? Um filho meu, uma filha minha, pecou. E a consciência estava pesando. E vindo para mim, sabendo que ia ser punido. Meu filho ou minha filha vindo para mim, falou, Pai, eu fiz algo de errado. Você acha que isso me deixa bravo? Não. É tipo uma coisa que toca o meu coração. Meu filho ou minha filha tem uma consciência do pecado e não quer pecar e traz isso para mim. Imagina Deus quando você confessa o seu pecado a Ele. Você pode falar, Abba, Pai. E Ele ouve. Ele ouve e Ele quer operar. 1 João diz, deixa eu ler para vocês, se vocês quiserem ver rapidinho. Esse versículo é muito lindo nesse contexto. 1 João, capítulo 1, versículo 9, falando para o crente ou os salvos, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele não fala aqui, quando você consertar tudo, mudar a sua vida todinho, daí eu vou te perdoar. Porque Ele sabe, você ainda tem a carne. É impossível você santificar toda parte da sua vida. Mas se você confessar o seu pecado, Ele já morreu por você, então é justo Ele te perdoar. Ele não conta mentiras, Ele perdoa mesmo, então Ele é fiel. Então você confessa, Ele perdoa. E não somente isso, Ele nos purifica de toda a injustiça. Toda injustiça. Então, 1 João capítulo, versículo 9, se liga muito bem com essa passagem. Versículo 16 de Romanos 8 diz, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, ele reenfatiza essa gloriosa realidade nossa. O Espírito Santo, operando em mim, testifica que eu sou salvo. Ele me mostra. Ele é a testemunha interna do salvo. Às vezes as pessoas me perguntam, mas como que eu vou saber que eu sou salvo? Há muitas coisas que você pode analisar, mas uma das coisas principais é o Espírito Santo de Deus dentro de você, operando, ajudando a sua consciência, guiando você, ensinando a palavra, santificando a sua vida, dando para você poder para evitar o pecado e crescer cada vez mais. Sim, você é pecador, sim, você vai cair de novo. Ele sabe, mas Ele selou você, está contigo. Ele testifica, você é filho de Deus. Amém. Agora, isso leva para a nossa herança, que agora olha para o futuro. Note aqui, a herança pelo Espírito, versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então ele fala sobre outra manifestação. Nós temos sofrimento nas nossas vidas, por causa da presença do Espírito, porque o Espírito, a Bíblia diz que tem ciúmes contra a nossa carne, e a carne contra o Espírito, e existe sofrimento, e a gente luta contra o pecado, e muitas vezes temos vitória, mas tem as derrotas também, a gente tem que voltar a Deus e pedir ajuda, mas tudo isso, toda essa briga interna dentro de nós, é uma manifestação que somos filhos de Deus.
E Paulo diz aqui, e se você é filho e você tem essa certeza que você é filho de Deus, você pode ter também essa certeza, quem é filho é herdeiro. Herdeiro. Agora, Jesus é o filho de Deus. E Jesus é herdeiro. Então, se ele é herdeiro, ele fala aqui que nós somos co-herdeiros. O que Jesus recebe, nós vamos receber também. Que é incrível, tipo, dá para a sua cabeça explodir só por pensar, porque ele realmente merece isso. A Bíblia profetiza que um dia Jesus vai voltar e reinar nessa terra. A Bíblia diz que após o arrebatamento, nós vamos estar com ele de corpos glorificados e nós vamos voltar com ele para cá quando Deus monta o reino de Israel novamente de uma forma gloriosa. E nós vamos estar em tronos reinando com Jesus. Então, o reino entregue a Jesus, nós vamos participar da realeza desse reino. A nossa herança é a herança de Jesus Cristo. E a melhor parte da nossa herança é que nossa herança é o próprio Jesus Cristo. Nós temos Ele como nosso Salvador permanente, ou seja, para toda a eternidade. Amém. Então, essa é a nossa herança pelo Espírito Santo. Vocês podem notar aqui na apostila, várias passagens eu coloquei, se vocês quiserem fortalecer mais o seu entendimento, aqui falando de versículo 17, vocês podem estudar essas coisas. Mas vamos continuar aqui para a terceira sessão de Romanos da segunda parte de Romanos 8 aqui, versículos 18 a 25. A gente já viu a adoção pelo Espírito, a herança pelo Espírito e agora a esperança no Espírito. Então, Romanos 8, vamos ver aqui versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Eu já ouvi pessoas falando, pessoas salvas, pastor, eu estou pronto para Jesus voltar. Eu entendo isso. Às vezes você está lutando contra a sua carne, você vê esse mundo piorando, é tipo, Jesus, volte logo, por favor. Essas são basicamente as palavras do apóstolo João no fim da Bíblia. A coisa que me segura um pouco, me segurava, na verdade, era a salvação dos meus filhos. Deus, por favor, salva os meus filhos. Agora, todos os meus filhos já receberam Jesus, já são salvos. Eu já tive o privilégio de batizar todos eles. E eu sei que o batismo não salva ninguém, mas é uma coisa boa poder ver esse desejo. Pai, eu recebi Jesus e eu quero me batizar também. Batizei os meus filhos. Mas eu entendo muito bem essa ideia. Às vezes eu tenho dificuldade em controlar minha raiva, outra coisa. E eu fico pensando sobre o céu. Claro, lá eu vou ter cabelo. Espero que sim, né? Mas essa não é a parte mais importante para mim. A parte mais importante para mim é que eu não vou ter pecado dentro de mim. O corpo glorificado eu vou ter. Vocês já pararam para pensar como que vai ser tão legal isso? Amém. Tipo, tudo que você vai fazer será santificado, bom, santo, reto, justo, perfeito, glorificando a Deus. Nada ruim. Vai ser uma coisa maravilhosa. Então, Paulo fala aqui, a gente tem aflições nesse mundo. O planeta inteiro está sofrendo por causa do pecado do homem. Em Gênesis 3, Deus amaldiçoou a terra por causa do pecado. Mas Paulo está pensando sobre a eternidade e fala, olha, vamos colocar o sofrimento na balança com a glória que vai chegar. E vamos medir ou pesar os pesos diferentes das nossas aflições agora e a glória que vai chegar. Ele fala, olha, a glória é tão melhor, tão pesado comparado com as aflições agora, que as aflições não merecem nem estar na balança com a glória que vai chegar. Ele diz aqui, versículo 18, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada.
Agora, notem, e até marca essas palavras em versículo 18, em nós. Ele está falando principalmente aqui sobre a transformação do nosso próprio ser. Ele não está falando sobre uma mansão no céu. É o que ele vai fazer em você e em mim. Eu já fui adotado, mas a manifestação inteira dessa adoção não aconteceu ainda. Eu não tenho meu corpo glorificado ainda. Eu não herdei tudo ainda, mas vai acontecer. Vai acontecer. Versículo 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Agora, muitos entendem que quando começa a falar sobre criatura, aqui em versículo 19, criação, versículo 20, está falando sobre animais e plantas e todos os seres humanos. Tipo, esse planeta inteiro está esperando esse dia. E quando Deus fizer essa obra de transformar os nossos corpos, vai ser um dia de alegria para todos, aqui todos. Então, é uma ardente expectação. Algo que está ardendo no coração. Versículo 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade. Não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Deus falou, bom, eu vou amaldiçoar a terra. E você pode perceber isso, né? Você foi criado para algo maior, mas todo dia tem que escovar os dentes, você tem que tomar banho, você tem que dormir, você tem que comer. Todo dia a mesma coisa. Todo dia lutando contra o pecado. Todo dia alguém mentindo, fazendo algo de errado. Todo dia. É vaidade. É vazio. E dentro de você, você percebe, mas eu sei que Deus me criou para algo maior. Sim, e esse maior está chegando. Não chegou ainda, mas está chegando. Versículo 21. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então é interessante, eu já fiquei liberado. Eu não preciso obedecer o pecado, mas ao mesmo tempo existe uma libertação maior quando Deus me santifica da própria presença do pecado. Dizendo isso, deixe-me esclarecer algo para você sobre a santificação. A santificação vem em três partes. Santificar quer dizer separar. Eu vou separar algo de alguém. Então, quando você recebe Jesus, você é santificado da penalidade do pecado. Amém. Separado, você não vai ser penalizado, você não vai morrer por causa do seu pecado. A primeira santificação. A segunda parte da santificação é ficar separado do poder do pecado. Deus me dá poder para eu não precisar ficar dominado pelo pecado. Algo progressivo, dia após dia, eu vou me santificando e pecando menos e menos, se eu permitir o Espírito Santo operar em mim. A terceira parte da santificação é ficar separado da presença do pecado. Essa parte quando Deus nos glorifica e a gente não tem mais essa carne e essa escravidão que existe, que sempre está conosco. Então nós já fomos santificados da penalidade do pecado, nós estamos nos santificando do poder do pecado, mas um dia Deus vai nos santificar da própria presença do pecado. E Paulo está lidando com essas três coisas aqui no livro de Romanos. Vamos continuar aqui. Versículo 21. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Quando eu vejo essa palavra geme, eu acho que é o que vocês pensam, mas às vezes há certas palavras em português que eu não ouço o brasileiro falando tanto, nem sei se o brasileiro usa essa palavra, geme. Vocês usam geme? Mas eu imagino a ideia de...
Você está gemendo, né? Quando isso vai parar? Eu não aguento mais isso. E essa é a ideia aqui. A criação está gemendo, e está juntamente com dores de parto até agora. Eu não sou mulher, ok? Vocês já perceberam, né? Eu não sou mulher. Eu nunca tive as dores de parto. Eu não sei como que é. Mas pelo que as mulheres me falam, não é legal, não é? Você está esperando aquele momento do neném nascer, né? E às vezes demora, né? E aqui ele fala que a própria criação está gemendo com essas dores, esperando esse nascimento, quando o corpo do crente será glorificado. E até aquele momento é maldição, é escravidão, é carne, é pecado agora. Nós temos o Espírito Santo, nós estamos vendo uma certa operação, mas a coisa inteira não aconteceu ainda. Nós estamos ainda nesse planeta e não é tão legal. Aqui não é o céu. Amém, não é o céu. Estamos esperando algo bem melhor. Ele fala aqui, versículo 23, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então ele fala, a criação está sofrendo com isso, mas nós também, nós estamos sofrendo. Nós que temos as primícias do Espírito. Agora, as primícias são as primeiras coisas, certo? As profecias sobre o novo nascimento e a entrada do Espírito Santo, essas profecias dadas para Ezequiel e Jeremias, foram profecias para Israel. Mas nós, que somos gentios, já temos o Espírito Santo. Então nós temos as primícias do Espírito. Mas o cumprimento inteiro dessa profecia não é a gente. O cumprimento total, final, não é a gente. É Israel, os judeus, um dia no reino milenar. Então aqui ele está falando sobre a gente e nós estamos gemendo dentro de nós, esperando o que ele fala, a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então ele falou que já fomos adotados, agora estamos esperando essa adoção. Mas como assim? É como a gente já viu. A gente tem a justificação, estamos passando por uma santificação, mas a glorificação não aconteceu ainda. Nós estamos esperando essa parte, que é a redenção do nosso corpo. Agora, versículo 24. Porque em esperança fomos salvos. Né? Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque alguém vê, como também o esperará. Mas se esperamos que não vemos, com paciência os esperamos. Essa esperança bíblica não é a esperança de hoje de dizer, por exemplo, eu acho que vai acontecer, eu espero que aconteça. Não é isso. É uma coisa concreta, sólida, é uma certeza. O Espírito Santo já testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Ele já me recebeu como filho. Eu posso chamar ele de Abba, Pai. Mas eu estou esperando aquele dia, uma certa ansiedade. Eu quero ver aquele dia chegar. Quando vai chegar? Eu não sei. Como vai chegar? Eu não sei. Mas eu estou confiando no meu Pai Celestial, que prometeu um dia ressuscitar o meu corpo e glorificar o meu corpo para eu poder andar sem a própria presença do pecado. E assim ele termina a segunda parte de Romanos 8. E semana que vem nós vamos ver o ponto mais alegre de Romanos 8, a terceira parte, que fala sobre as certezas da vida cristã no Espírito.